Olá! Hoje a gente vai mergulhar num plano bem audacioso. A tentativa do Brasil de criar um ecossistema de inteligência artificial que seja a nossa cara. A ideia não é só copiar o que vem de fora, mas construir algo que respire a nossa cultura, nossos valores e que, principalmente, ajude a resolver os nossos desafios. Para começar, vamos pensar nessa pergunta que, na verdade, é o que vai guiar toda a nossa conversa. A gente tende a achar que tecnologia é neutra, né? Mas não é bem assim. A IA carrega os valores, a língua e até os preconceitos dos dados que alimentam ela. Então, a questão aqui não é só se ela pode ter sotaque, mas se ela deve ter um sotaque bem brasileiro. E o Brasil se encontra literalmente numa encruzilhada. A chegada da IA com força total é um momento decisivo. De um lado, existe o risco de aprofundar as desigualdades que a gente já conhece. Do outro, a oportunidade de usar essa tecnologia para construir um futuro mais justo para todo mundo. Basicamente, são dois caminhos bem claros, sabe? No primeiro, a IA só aumenta o fosso que já existe. No segundo, ela é vista como uma ferramenta poderosa que pode e deve ser moldada para atender às necessidades reais da nossa população. O que está em jogo aqui é gigante. E para entender o tamanho do desafio, o primeiro obstáculo é interno, o famoso abismo digital. Dá uma olhada nesses números. Enquanto quase 70% da classe A tem acesso à internet, nas classes D e E, esse número cai para apenas 16%. É uma diferença brutal. Querer implementar IA em larga escala sem resolver isso é como construir um arranha-céu sem fundação. E além do problema interno, existe uma ameaça que vem de fora, o que estão chamando de colonização digital. Pensa bem, quase todas as grandes IAs que a gente usa hoje foram treinadas com dados e valores lá do norte global. Isso significa que elas podem não entender as nossas gírias, a nossa cultura e, o pior, podem acabar importando e reforçando preconceitos que nem são nossos. Ok, diante desse cenário todo, dessa encruzilhada, qual é a resposta do Brasil? Bom, a resposta é uma estratégia nacional bem corajosa. Vamos entender agora como esse plano está sendo montado. E para mostrar que o negócio é sério, não é só discurso, estamos falando de um investimento de 23 bilhões de reais no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA. É muito dinheiro. Isso manda um recado claro. O Brasil não quer mais ser só um consumidor de tecnologia, quer entrar no jogo para valer, como produtor. O coração de toda essa estratégia é um conceito-chave: soberania digital. Mas o que isso quer dizer na prática, né? Significa criar a nossa própria tecnologia para a gente ter autonomia e não depender dos outros. Significa garantir que os dados dos brasileiros sejam usados para o bem dos brasileiros. E claro, voltando lá para a nossa primeira pergunta, significa criar IAs que realmente entendam quem a gente é. E o mais legal é que isso já está saindo do papel. Não é só um plano para o futuro, não. Já tem projetos incríveis transformando essa visão em realidade, criando as primeiras IAs com um autêntico sotaque brasileiro. Olha só que espetacular o que já está rolando. Temos a Maritaka AI, um modelo de linguagem que, em exames como o Enem e o da UAB, está com um desempenho melhor que os gigantes globais. Temos projetos usando IA para algo super nobre, como ajudar a preservar línguas indígenas. A iniciativa Soberaniar, que está focada em melhorar serviços públicos como o SUS. E o Preta Lab e o Potenciar, que são fundamentais porque estão lutando para que meninas negras e da periferia não sejam só usuárias, mas sim as arquitetas da tecnologia do futuro. Mas de nada adianta um plano gigante com bilhões de reais se a mudança não chegar lá na ponta, onde tudo acontece de verdade. E é exatamente isso que está começando a ser construído nas escolas públicas. A grande virada de chave aqui é na mentalidade. O objetivo não é só ensinar a usar a ferramenta, mas sim ensinar a questionar, a moldar e, por fim, a criar tecnologia. É uma transição fundamental, de consumidor passivo para criador ativo. Para explicar essa nova relação com a tecnologia, estão usando uma metáfora muito boa, a da IA como copiloto. Pensa assim, o estudante é o piloto do avião. É ele quem define o destino. A IA é o copiloto. Ela pode sugerir a melhor rota, analisar os dados do tempo, mas a responsabilidade de checar o mapa, de pensar criticamente e de tomar a decisão final continua sendo humana. A IA é uma ferramenta poderosa, mas não substitui o nosso pensamento. E isso está virando realidade com ações bem concretas. O projeto Adote uma Escola, por exemplo, conecta profissionais de tecnologia com alunos para dar mentoria. Para driblar o abismo digital, estão surgindo soluções criativas, como usar IAs que funcionam direto no WhatsApp, onde a internet é mais fraca. E o programa Mais Ciência na Escola está equipando colégios com laboratórios maker para que os estudantes possam literalmente construir suas ideias.
No fim das contas, quando a gente junta todas essas peças, o investimento bilionário, os projetos de soberania digital, essa revolução nas salas de aula, tudo converge para uma única e poderosa mensagem. A mensagem é essa, um chamado à ação. Sejam pilotos, não passageiras. É um convite para que a nova geração não seja apenas uma espectadora dessa revolução tecnológica, mas sim a protagonista, a turma que vai pilotar e definir o futuro digital do Brasil. E assim, a gente termina com a pergunta que realmente importa. Ao construir uma IA com sotaque próprio, que entende a nossa gente e busca resolver os nossos problemas, a questão deixa de ser o que a IA vai fazer com a gente e passa a ser o que nós vamos fazer com a IA. Que futuro a IA brasileira vai construir? Bom, a resposta está sendo escrita agora.